Vamos lá? Estamos ao vivo? Vamos lá. Estamos, com certeza. Boa noite, Gotas, Camaráguas, todo mundo que está aí presente, todos e todas. Bem-vindos a mais uma live do Calendágua. Hoje falando sobre o reflorestamento da vida com o biólogo, ecólogo Péricles. Bem-vindo, Péricles. Fique à vontade, esse espaço aqui é todo seu, todo nosso. Jogue duro. Mas à vontade é possível. Fazer a apresentação dentro de casa, isso é fantástico, né? Tem lá suas emoções extras, que pode aparecer um gato, uma coisa assim, mas tudo bem. Primeiro, agradecer a oportunidade e agradecer a turma que está nos bastidores, que a gente não vê, mas tem uma galera trabalhando aí por trás para tudo isso funcionar todo o tempo. Então, a Tibe, a você, a Luísa, a equipe toda que está escondida. E vamos bater um papo sobre essa história de reflorestar a vida, né? Esse tema, na verdade, surgiu de uma conversa com o Luiz Alberto. E aí eu falei, vamos nessa. Tá, eu vou dar uma ideia sobre o que é a agricultura sintrópica, que foi exatamente o momento em que eu também comecei a perceber de maneira diferente, né? Todo esse processo, tanto florestal, vegetal, e produtivo, como essas relações com o nosso dia a dia. Então, foi um grande aprendizado e foi uma grande experiência poder conhecer o Ernest. E junto com ele, Olha aí, tá vendo a emoção extra que eu falei? Ó? Celular. E junto com ele... E Faz junto parte. com ele, o Henrique, o Fernando... Tem um celular tocando aí. O Fernando... E todas as pessoas envolvidas nesse processo da sintropia, o Felipe Pazini, no momento em que estava se desenvolvendo, né, os multiplicadores nesse conceito. E foi fantástico essa experiência. Então, eu vou começar falando sobre a floresta, dar uma noção para vocês, e depois a gente faz um paralelo com a nossa vida, beleza? Então, reflorestando é uma foto justamente de um dos ambientes onde a gente estava reflorestando literalmente. Esse ambiente era um brejo e a gente conseguiu recompor ele e tornar ele um ambiente produtivo e florestal. Eu não tenho a foto desse ambiente hoje, mas eu já vi uma foto daí como está e como ficou. Então, um dos princípios, né, da agricultura sintrópica é justamente a gente tornar um ambiente melhor, independente se a gente vai poder usufruir dele ou não. A agricultura convencional, ela não tem essa preocupação. Ela é uma agricultura onde a preocupação, o foco dela é gerar capital. Então, tem uma divergência no conceito, né? Tibe, você está aí escondido, vai passando aí, negão. A gente tem que revelar os segredos, não é igual o Faustão faz assim, então a gente faz também. Aqui é ao vivo e a cores. A gente refloresta não só o mundo vegetal, a gente refloresta a vida, e isso é um reflorestamento que a gente faz todos os dias. A nossa vida é o nosso jardim, né? Então, essa imagem dessa criança linda, né, ela vive num ambiente de floresta. A gente também fez um trabalho nessa área, aqui no sul da Bahia, onde a gente estava abrindo uma clareira para poder tornar essa área produtiva, para que a gente pudesse produzir alimentos e plantar árvores também. Então, um dos princípios da agricultura sintrópica não é só produzir alimento, que é uma base da agricultura convencional, é produzir alimentos e produzir floresta, é produzir água, produzir vida, né? Então, o alimento também que é produzido não é só produzido para o ser humano, são para todos os seres que compõem esse sistema. Então, os princípios começam a se distanciar nessas questões. Vamos mais à frente, pode passar o próximo, time. Próximo. Eu sempre tenho uma frasezinha que eu digo, passou demais, voltam aí, por favor. Eu sempre
tem uma frasezinha que eu digo, está tudo certo. Por que está tudo certo? Porque nós fomos concebidos, né, dentro de um conceito universal, né, onde realmente está tudo certo. Independente da nossa percepção, se a gente acha bom ou ruim, certo ou errado, é bonito ou feio, está tudo certo dentro de um sistema que funciona harmonicamente, assim, ó, é perfeito. Essa foto é da fazenda, onde a gente realiza um encontro verde, é a Fazenda Teodinâmica, onde a gente também tem realizado um trabalho de produção de alimentos orgânicos e de compreensão da vida também. Pode passar a próxima. Próximo. Tá. Eu botei pergunta se está tudo certo. Faltou uma perguntinha que eu botei aqui. Será? Quando você vê essa imagem aqui, é de um sistema convencional. Então, o que acontece com isso? Olha que a dinâmica é diferente. Toda a área ela é desmatada, é retirado toda a vida desse ambiente. Ou seja, às vezes pode não ficar 100% estéril, mas tira-se 90% ou mais desse ambiente que foi constituído, desequilibra toda a harmonia que existe aí, e aí você começa a plantar. Planta uma cultura única, ou seja, uma monocultura, e depois ainda quer ter o privilégio e a sorte de que não ocorra a presença de alguns especialistas para poder trabalhar esse ambiente. A natureza vai corrigindo, vai fazendo suas correções na velocidade dela e no tempo e no espaço que já está determinado. Então, a dúvida do será, quando a gente fala se está tudo certo, são as nossas emoções e as nossas percepções de mundo que geram essa dúvida. Passa, por favor, Tibo. Você pulou um. Aí. Tá, esse vídeo é um vídeo que eu sou apaixonado por ele. Ele é 5 minutinhos, mas vocês vão conseguir perceber como é que a dinâmica da floresta funciona, do momento da concepção, da germinação das plantas, até o crescimento maior. Passa o vídeo, por favor, e aí depois eu continuo comentando. Eu sou apaixonado por esse vídeo, e cada vez que eu vejo, eu vou percebendo um detalhe diferente no vídeo. Cada momento que eu vou olhando esse vídeo, todas as vezes que eu assisto, eu vou percebendo detalhes que na visão anterior eu não tinha visto ainda. É muito difícil no dia a dia a gente conseguir perceber tantos detalhes filmados, né? Isso tem toda uma preparação em uma câmera 24 horas, full time, para poder conseguir capturar todos esses detalhes. Mas é possível no dia a dia no campo a gente também perceber muitos deles. E esses detalhes realmente eles são encantadores, velho. Não consigo nem achar a palavra de tão maravilhoso que eu acho enxergar isso no dia a dia. Isso é uma samambaia abrindo as folhas. Em poucos momentos a gente consegue ver essa abertura para ficar essa planta linda depois. É muito difícil, mas a gente consegue. Muito bonito, né? Ver uma gota cair é algo que também, assim, nessa condição, é bem difícil. Eu estou vendo os comentários aqui da turma aqui, quem participou do Encontro Verde, que infelizmente a gente não vai conseguir realizar esse ano, falando sobre um ambiente que é fantástico, realmente. Quer falar um pouquinho, Péricles, para quem não conhece, que tal de Encontro Verde é esse? Enquanto a gente vai passando essas imagens aí da natureza. O Encontro Verde, ele começou, na verdade, com os gotas também, né? Com o Luiz, a gente tinha uma ideia, quando a gente fez o primeiro Encontro Verde, que era de habilitar alguns gotas para
a gente plantar floresta no sertão, que é um dos projetos que a gente tem. E que, em um momento, a gente vai começar a botar a mão nisso. Então, a partir daí, a gente falou assim, rapaz, a gente precisa habilitar, tornar algumas pessoas conhecedoras dessa dinâmica, para que quando a gente for para o campo, a gente consiga realmente realizar o trabalho da maneira mais rápida possível. E também possa passar esse conhecimento para o número maior de pessoas, para que ele fique sendo aplicado automaticamente. E aí falou, então vamos fazer um encontro, a gente explica, eu ensino as operações, né, o processo operacional básico e o teórico, para que todo mundo conheça, e a partir daí a gente foi efetivando o Encontro Verde. A gente fez o primeiro, fez o segundo e agora seria o terceiro, né? E a cada encontro, por incrível que pareça, a gente foi introduzindo mais um tema no processo. No encontro anterior, a gente introduziu a questão da nutrição, e do Encontro Verde, foi saúde e agricultura sintrópica. Nesse encontro, no terceiro encontro, estava previsto para a gente introduzir agricultura sintrópica e espiritualidade, então, entrar um pouquinho mais na questão da energia, dos outros níveis, né, de vida que nós temos e conhecemos pouco a nada, era a previsão desse terceiro Encontro Verde. Então, provavelmente ele vai acontecer mais para frente, quando acabar essa confusão da pandemia, né, do coronavírus. Certeza. Que tem sido uma grande lição também, por incrível que pareça, a gente tem aprendido muito, e é fantástico também. Por isso que eu digo que está tudo certo, pode parecer que está errado, mas a natureza também está fazendo uma parte do trabalho dela, com essa questão da pandemia, dos vírus. Então, se aconteceu nesse momento, ainda que tenha sido induzido, talvez, acelerado, na verdade, essa ocorrência, poderia acontecer mais para frente, mas, em um momento, realmente, esses micro-organismos, eles iam fazer o trabalho dele como especialistas. No sistema de agricultura sintrópica, a gente não enxerga a prática, ou as pragas, perdão. Não existe praga dentro do sistema. Existem seres que são especializados em realizar uma determinada atividade. A atividade que ele realiza, nem sempre ela é muito agradável para um outro grupo, mas é necessário que seja feita. Então, não existe praga, a gente não enxerga nenhum ser que está dentro do sistema como uma praga, como algo doentio. Eles estão fazendo o seu trabalho de maneira muito específica. Como o nosso conhecimento, a nossa ignorância a ignorância é grande e o conhecimento é pequeno, então a gente imagina que é uma praga, que é algo ruim, mas não é. Simplesmente, às vezes, pode ir de encontro ao nosso interesse naquele momento, mas isso não quer dizer que é uma praga. Se ela está dentro do sistema, ele tem uma função. Se o vírus está dentro do sistema e está atuando sobre a raça humana, ele tem uma ação específica sobre a raça humana. Pode ser que a gente nem consiga enxergar. Imagine que isso está matando pessoas que a gente ama, que a gente conhece, pessoas que a gente nem conhece, está matando muitos seres humanos, mas em algum momento a gente também negligenciou, porque a natureza só bota os especialistas para trabalhar no momento que há necessidade de tirar um indivíduo do grupo, ou vários indivíduos do grupo, para que o número maior, que o coletivo, consiga sobreviver. Então, alguns morrem para que poucos sobrevivam. E isso é para manter a espécie viva. Não importa se somos nós, raça humanas, racionais, imaginando seres superiores, não importa se é um cachorro ou se é uma planta. O sistema vai funcionar com a mesma lógica. É muito simples, mas a gente termina se perdendo nessa simplicidade, porque é uma simplicidade que ela está interconectada e interrelacionada. Se a gente não conhece, não percebe os outros seres que estão envolvidos no processo, a gente ignora e deixa de cuidar deles, a gente vai perceber, não só perceber, a gente vai sentir a consequência dessa falta de cuidado nosso, que ela pode acontecer muito próximo ou mais tardiamente. No final das contas, é mais simples do que parece, mas a gente não consegue encarar com simplicidade, né? A gente não é preparado Sim. para encarar com simplicidade. Sim, porque até mesmo porque assim, as ações específicas de um indivíduo,
elas são, as nossas ações, elas são únicas para o indivíduo, mas para o coletivo, né, a consequência disso sempre reflete para o coletivo, não só para a gente. Todos os seres respeitam a mesma regra. As regras universais, a gente não precisa imaginar que vai ser diferente ou que elas não vão atuar sobre a gente, porque somos seres humanos racionais, evoluídos, papapá, papapá, papapá. Nada disso vai acontecer. Aqui é uma foto do sistema de agricultura sintrópica, né, onde a gente entende essa dinâmica. Ou seja, a floresta, o espaço-tempo dela, a gente faz exatamente isso. A agricultura sintrópica observou a natureza, como ela funciona, respeitando as regras dela, mas isso não quer dizer que ela seja estática. Eu posso cortar uma árvore, desde que eu tenha a forma correta de cortar essa árvore, e que eu pegue a energia dessa árvore, coloque no ambiente e permita que essa energia gere vida novamente. Então, o ambiente não tem que ser estático, tem que ser um ambiente de exclusão social, como a gente sempre fala. Tem que ser um ambiente de inclusão social. O homem também precisa estar incluso nele. Então, peraí. A agricultura sintrópica, ela é igual à agricultura agroflorestal? Qual é a diferença delas duas? Da agrofloresta para a agricultura sintrópica? É assim, ó. Se a gente fizer uma escala de sistemas de produção, a gente faz uma escala assim, agricultura convencional, aí a gente passa para os sistemas mais alternativos. Em um determinado momento, a agricultura convencional percebeu que ela estava, falava no termo da gíria, escaldando a natureza, aquele ambiente de produção, e aí ela começou a fazer alguns trabalhos onde eles desenvolveram sistemas que eles chamavam de sistemas com cobertura morta, né? Onde eles plantavam culturas diferentes a cada ciclo, né? E o material dessa cultura que era cortado ficava sobre o solo, né? Para poder manter as condições de umidade do solo. Aí evoluiu um pouquinho mais, eles começaram a trabalhar com um sistema que chamaram até de SAF, que é um sistema de um policultivo, na verdade, eles já plantam mais de uma cultura, normalmente são 2 ou 3, intercaladas, sem a percepção do sistema agroflorestal. São todas as culturas que estão intercaladas, mas não tinha essa percepção tão apurada. Aí evoluiu mais um pouquinho, aí entra o pessoal da permacultura, que vai ampliando cada vez mais essa percepção da necessidade de produzir, mas da necessidade também de preservar. E aí vem permacultura, produção biodinâmica, e aí eu acho que está no topo dessa cadeia hoje é o sistema sintrópico. Ele vai além da percepção de só plantar e ser sustentável. Tem uma relação onde você começa a entender realmente essa ideia do reflorestamento da vida, porque isso exige também uma mudança de comportamento nossa. Independente do ambiente que eu esteja, se eu estou na cidade ou estou no campo, essa mudança de comportamento, essa percepção, ela precisa ocorrer. Até mesmo para a gente conseguir evoluir. Então, quando eu disse no começo que o sistema de trabalho sintrópico, o conhecimento que eu adquiri, me gerou uma capacidade de mudar, isso foi fantástico, realmente. Várias questões eu fui percebendo de maneira diferente. Então, o que é agricultura sintrópica? Dentro dessa escala de espaço-tempo, porque a nossa percepção de espaço-tempo ela é horrível, ela é muito, muito reduzida, o sistema florestal funciona. Ou seja, o que é esse espaço-tempo? É o tempo de vida das plantas e a ocupação de espaço que ele tem dentro daquele ambiente. Ou seja, espaço para que esse espaço? Quantidade de luz absorvida. Então, todo o processo está baseado na quantidade de luz solar que o ambiente recebe. Com mais luz, com menos luz. É tão simples. Isso é tão simples como o funcionamento do computador. O computador é binário. Funciona por 0 e 1. O que é isso? Passa mais energia ou passa menos energia?
Todo o tempo é isso. A gente tem mais sol ou menos sol. Isso em um intervalo de tempo. Então, dentro desse raciocínio de espaço-tempo, nós temos vários seres, várias plantas que ocupam esses espaços-tempo. Quando eu consigo entender a dinâmica dessa ocupação e respeito o tempo de cada um, eu consigo produzir sem abusar excessivamente da natureza. Porque modificação sempre vai ter. E essas modificações, às vezes, são necessárias também, assim como são na nossa vida. Muitas vezes a gente precisa aprender com a dor para gerar uma modificação, para dar uma melhorada. Então, eu vou só para o conceito. Pode passar o próximo, tipo. O conceito, né, tá aí, não é um conceito meu, é um conceito, né, desenvolvido até pelo próprio Ernest, que a agricultura sintrópica é um conjunto teórico e prático de um modelo de agricultura desenvolvido por Ernest, no qual os processos naturais são traduzidos para as práticas agrícolas, tanto em sua forma quanto em sua função dinâmica. A função dinâmica é justamente o que eu falei, esse funcionamento dos espaços e dos tempos e dos seres, essa inter-relação é que realmente permitiu a percepção do Ernest desenvolver esse modelo. Essa dinamicidade, Péricles, fala um pouco como ela está relacionada com respeito, né? Com respeito do homem com a natureza, e tem até uma pergunta, né, que eu já tinha discutido com o Lula sobre o homem e a natureza, o homem e a natureza. Como é que funciona essa dinâmica, esse respeito, para construir essa sintropia, né? Vamos para o próximo slide, por favor, Tibi. Esse modelo é justamente isso aí, ó. Criar um agroecossistema parecido com os ecossistemas naturais, porque nós temos nossos ecossistemas todos transformados, né? E naturais e originais de cada ambiente, otimizando os processos que levem ao saldo energético positivo. Ou seja, esse saldo energético positivo é quando eu trabalho a floresta de maneira equilibrada, a quantidade de energia que eu retiro e a quantidade de energia que eu mantenho, ou que esse balanço, né, se ele estiver em equilíbrio, a gente consegue ter um resultado fantástico. E aumente a quantidade e qualidade de vida consolidada, chegando a sistemas que, por sua autodinâmica, tendem ao uso zero de insumos externos. A agricultura convencional ela é uma agricultura de insumo, onde eu lembro aquela foto que eu botei o Será? A gente tira toda a energia, eu tiro todo o potencial de vida que está ali concentrado, né? A quantidade de vida que tem ali consolidada, eu passo a máquina, queimo isso, ou deixo em algum canto empilhado, né, para apodrecer. Não, toda energia ela é descartada. No sistema sintrópico, toda essa energia ela é reaproveitada. A gente trabalha ela novamente. Então, quando podamos uma árvore, a energia da árvore vai para o chão. E ela tem uma forma de ser trabalhada no chão para que ela seja aproveitada ao máximo. Então, ela vai para o chão, ela, na verdade, passa a ser formada por outros seres, né, que são outros especialistas, as minhocas, os gongolôs, né, as bactérias, os fungos, todos que estão ali dentro daquele ecossistema, vai transformar essa energia, vai disponibilizar ela. Então, assim, são sistemas dentro de sistemas. Quando eu estudei matemática lá atrás, era moleque, e aquele processo de contém e está contido, não tinha o menor sentido na minha cabeça. Hoje, essa dinâmica faz um sentido fantástico, porque é exatamente isso. A gente, todo o tempo, estar contido dentro de algum sistema e a gente também contém alguns sistemas. Então, o nosso corpo contém vários sistemas, contém vários seres que estão trabalhando para esse corpinho bonitinho estar aqui falando com vocês. Então, essa dinâmica, essa inter-relação, isso é algo que é mágico, é mágico. Realmente espera aí que eu tô recebendo aqui no meu sinal
O pessoal tá chamando aqui um negócio de poligote, eu não sei o que é. Ô, Tibi, passa aí, Tibi, para Lula, por favor. Ah, esse é o. Ah, esse é o intervalo. Jogue duro, maluco. Não, isso é uma parte do trabalho que a gente faz também, que é a divulgação dos produtos que ajudam todo o trabalho do Gota, para que a gente possa atribuir, né, com... E aí, ó, aqui, são ó, as camisas. olha aqui. Ó, gente. Nossa, mas Sertão amado. É show de bola essa camisa, velho. as novas estampas do Gota. 2 modelos, 2 cores. Masculino ou feminino? Pois é. Lembrando É que essas fantástico. E esses modelos são excepcionais, velho. Gota, viu? É a primeira marca exclusiva, a primeira estampa exclusiva do Gota. Mostra aí, Luiz. Primeira camisa do projeto que a gente faz com todo carinho para vocês. Olha só, não basta ser amado, nós temos que ser tão amado, né? Ser tão amado amar a natureza, como o Pérez está falando aí, é amar a vida. Amar a natureza é amar a si mesmo. Ser tão amado. Olha o que ele está falando, sintropia, pega o sertão e faz ficar verde. Vida para todo mundo. Poligote. São 2 cores com 2 modelos, masculino e feminino. Os 2 dispõem das mesmas cores e a promoção, qual é a promoção? A promoção é que a camisa custa R$ 49,90, rapaz, menino! R$ 49,90, essa camisa malha maravilhosa. Tem tamanho P, tamanho M, tamanho G. E extra G. Eu sou extra G. Também tem extra G para você, tem para todo mundo. 49. Tem 300 pessoas aqui dizendo que quer, velho. A primeira aí, ó, já tá vendendo, olha ali, ó. Pois é. Eu tô vendendo, eu podia estar roubando, eu podia estar espartejando, eu tô aqui pedindo uma colaboração. Lembrando que nós temos uma lojinha do Gota, viu? Outra novidade aí, a lojinha do Gota, com os produtos do Gota, porque esses produtos, eles serão revestidos para o fundo do Gota. Exatamente. O Gota quer virar ONG. Perfeito. Em breve. Gota aí, ó. A lojinha do Gota está sendo inaugurada hoje com nossos produtos sociais. Tem o quê, Simone, na lojinha? Cotons, canecas e as nossas camisas lindíssimas. Só tem um modelo, mas é o modelo. Pois é. Então, gente, fiquem ligados em todas as nossas redes sociais. Estarão disponíveis os contatos para que você adquira um desses produtos. Se quiser adquirir todos, maravilha. Mas o Gota quer virar ONG. E depende também da colaboração de todos. Péricles já comprou a dele, né, Péricles? Com certeza. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Vamos voltar para essa palestra maravilhosa aí da vida. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu, Tibi, muito obrigada, galera. Voltando dos reclamos do Plim Plim, dos reclamos do reflorestamento da vida. Vamos lá, Péricles. Continue já. As gotas. Então, como eu estava dizendo, né, para que o sistema foi projetado, é justamente para consolidar qualidade, né, e quantidade de vida em um ambiente. E a dinâmica, a diferença entre a convencional e os outros sistemas é justamente por isso, que não é só entender a forma de plantar, é entender a forma de plantar, é entender todos os seres que estão dentro do sistema, é interagir como essência, né, do momento que você está plantando ao momento que você está cortando. Você vai cortar, você corta, mas você pede licença antes, você pede desculpa se for, a gente pede permissão para fazer o que tem que ser feito. Então, não é simplesmente arrancar e tirar, né, do ambiente aquele ser ou aquela condição. A transformação, ela é necessária, não é? E poder transformar também é uma necessidade nossa. Quando essa percepção vai crescendo, assim, tem horas que eu até me perco, não consigo nem falar, velho, eu só consigo expressar no campo. E esse negócio virtual, para mim, é terrível, eu sou sinestésico, então
É, Fica aí a oportunidade para é vocês participarem do algo, próximo Encontro Verde, viu? que no campo a gente muda. Não diz que tem aqui na Bahia a gente tem uma coisa engraçada, né? Que diz que baixa o santo, baixa o espírito. Dentro da floresta, quando eu estou no campo, realmente baixa o espírito florestal. E aí a gente começa a conversar com as árvores, isso é. Aí, pai, tá ficando maluco? Não. A verdade é, a gente cria tanta sensibilidade para aquele ambiente que a gente começa realmente a conversar com os seres daquele ambiente. Mas isso a gente precisa se permitir que aconteça, senão vai bloqueando. Vamos para o próximo, Tibi? Próximo slide. Ele foi tomar cafezinho. Vai aparecer, já já. Tá. A próxima slide é uma foto da fazenda, né? Onde não pulou aí, é uma foto da fazenda também. Isso é uma lagoa. Toda essa área daqui, ó, que vocês estão vendo que ela que já foi trabalhada, que parece um pasto, que o capim está menor. Hoje é uma floresta. A gente já plantou várias frutas, várias árvores. Essa área foi expandida, né? Em volta do lago a gente está trabalhando e já transformamos também uma outra área que vocês não estão vendo aqui na foto, que era um ambiente que era onde era tirado o barro e que a gente tem produzido bastante mudas de frutas, né, com o trabalho do resíduo. Então, todo o resíduo orgânico que é trabalhado na clínica, a gente utiliza para ir recompondo o ambiente e para ir consolidando quantidade de energia necessária para trazer vida àqueles seres que fazem todo o sistema começar. Então, as espécies de ciclo curto e inicial, a gente faz todo um trabalho para estimular, né, o nascimento dessas espécies. Sinésio fez um comentário aqui, Péricles, que ele fala assim que precisamos colocar em prática nas nossas vidas, colocar mais, né? Aquela famosa frase, né? A máxima de isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Você está falando aí de processo de transformação, como a transformação é necessária. Exatamente. A gente realmente... O que eu fico olhando assim, esses cientistas antigos, rapaz, era um negócio fantástico. Imagine o cara... Hoje a gente tem todas essas ferramentas, né? Tecnologia, deslocamento, e antigamente não tinha nada disso. Mas olha a percepção, né, que esse cientista ele já teve há vários anos lá atrás, né? A percepção de mundo. Então, não importa necessariamente o tempo, né? Einstein, que o Luiz Alberto está falando aqui, que também o Cined falou sobre isso, os cientistas, de uma maneira geral, eram figuras, assim, fantásticas, uma percepção de mundo, assim, fora do normal, né? E aí, no próximo slide que vem, é justamente onde a gente começa a falar sobre essa relação entre a planta e nós, seres humanos. A gente precisa refletir, né? Reflorestar é tornar novo, né? É o ambiente interno e externo. Esse ambiente interno nosso, quando eu penso em seres humanos, né, e quando eu penso em mim, eu tomo muito como referência a minha pessoa e minha vida, e a minha família e os meus amigos, porque eu posso falar com muita tranquilidade sobre essa experiência que é minha. Então, julgar e falar sobre a realidade de outras pessoas é muito difícil. Nesse slide, vocês podem ver uma digital humana, do lado direito, né, a gente de frente para a tela, e do lado esquerdo, um tronco de uma árvore. É muito semelhante. Assim, temos várias outras semelhanças. E é difícil até de distinguir, na verdade. Se você pegar uma foto dessa e ninguém lhe falar nada, você não vai saber o que é o digital e o que é os anéis de crescimento das plantas, que demarcam justamente essa questão da idade, né, e de desenvolvimento do vegetal. Então, quando a gente pensa em reflorestar um ambiente, ou seja, dar vida novamente a esse ambiente, a gente está preocupado e pensando naquele ambiente externo, mas também a gente tem que pensar no nosso ambiente interno.
Como é que a gente refloresta o nosso ambiente interno? A nossa conexão entre o mundo externo e o mundo interno são os nossos sentidos. A nossa audição, nossa visão, nosso paladar, o nosso tato, né? Os sentidos, eles são os canais de comunicação entre os ambientes. E se a gente não tiver cuidado com eles, o que é que a gente termina fazendo? A gente termina comprometendo a qualidade dessa comunicação. Então, a expressão externa, né, sobre o nosso interno, ela é muito grande. 70% do que a gente processa, né, do que a gente aprende, do que a gente observa, é do ambiente externo. Por isso que é tão difícil a gente educar os nossos filhos. A gente fala assim, poxa, eu eduquei meu filho com todas as regras, todas as normas, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso, mas ele não obedece o que eu falo. É lógico, porque ele aprende um pedaço com a gente e ele aprende um grande pedaço com todo o ambiente externo. E isso a gente faz todo o tempo. Todo o tempo o processo funciona do mesmo jeito. E quanto mais vivido a gente mais engessado, às vezes, fica a nossa compreensão. Porque quando a gente é novo, é uma esponja, novinha assim, ó, que está absorvendo tudo. A proporção que a gente vai envelhecendo, a gente vai criando algumas cascas, né? Algumas coberturas, até para se proteger de situações que a gente não sabe como resolver. E que quando a gente imagina como resolver, às vezes não tem coragem como resolver. Então, tomar decisão, às vezes, sobre como eu vou podar uma árvore, me leva a refletir como é que eu vou podar esse problema na minha vida. Tomar a decisão de plantar uma semente também me ajuda a refletir que semente eu tenho que plantar para nascer uma nova condição na minha vida. Tomar a decisão de que espécies eu vou colocar junto uma da outra também me leva à percepção de que pessoas eu preciso estar junto e que eu preciso ajudar ou ser ajudado. Então, todo o tempo essa relação do trabalho no campo, eu busco transformar isso numa percepção para a minha vida também. Então, essas decisões, esse encanto pela floresta e pelo campo, é justamente por conta disso. E parte de toda essa disciplina e dessa educação, por incrível que pareça, eu atribuo à minha família. Porque os meus filhos também me auxiliam nesse processo de percepção do que a gente precisa melhorar, do que a gente pode fazer. A minha esposa também, todo o tempo. Então, a minha família me disciplinou bastante, porque ela me fez perceber que eu tinha que cuidar mais do outro. Eu, como indivíduo solitário, largado na vida na buraqueira, não percebia várias questões. No momento que eu constituí uma família, eu fui mudando essa percepção de mundo. Eu comecei a me preocupar mais com outras pessoas. Não que eu não me preocupasse antes. Tinha minha mãe, tinha meus amigos, sempre houve uma preocupação. Mas essa preocupação ela vai sendo ampliada. Do mesmo jeito que quando a gente começa a trabalhar dentro da floresta, essa percepção também vai sendo ampliada. Eu vivi uma experiência há pouco tempo em uma área que a gente plantou, e aqui bem próximo dessa aqui da foto, nessa parte, uma foto que eu passei antes, onde a gente não tinha trabalhado essa área, não tinha produzido, não tinha trabalhado resíduo orgânico, não tinha feito nenhuma ação nela, simplesmente resolveu plantar nessa área. E aí a equipe começou a fazer o trabalho, plantou, cresceu muito bem inicialmente, mas do meio do crescimento para o momento da colheita, surgiu um vírus dentro do sistema que mudou todo o trabalho. As plantas realmente perderam toda a pigmentação e morreram. E aí, uma parte que estava ainda não muito comprometida, né, numa ida minha, eu consegui perceber o seguinte, eu chamei a turma e disse assim, olha em volta todas as plantas que não foram comprometidas pelo vírus, porque a cura desse processo está nelas. E aí, por incrível que pareça, a gente colheu algumas, fez um extrato e aplicou sobre as que estavam doentes e conseguiu ter uma resposta fantástica. Então, assim, os índios, eles nunca foram para a escola,
mas eles são mestres na vida. Eles são mestres na relação com a floresta. Então, muitas vezes também, a gente no nosso mundo urbano, a gente não consegue ter esse entrosamento, essa intimidade tão grande com a floresta. Já estão chegando várias perguntas aqui, viu, Péricles? A galera está querendo saber. Beleza. Mas se você conseguir cuidar de uma planta dentro de um jarro, na sua casa, na sua janela, já vai ajudar bastante. Vamos para o próximo slide? E o próximo slide é justamente isso. Imaginem vocês agora, quem estão assistindo, né? Se imagine sendo uma árvore. Olha que negócio fantástico é uma árvore. É um ser que não tem mobilidade. Ela está ali todo o tempo fixa. E ela está submetida a todas as condições em volta dela, que independente dela gostar ou não, ela precisa aprender a conviver com isso. Independente da compreensão dos seres que estão em sua volta, ela não pode fazer como a gente. Quando a gente está incomodado, a gente sai daqui e vai para ali. Quando a gente usou demais em um determinado ambiente, a gente sai daqui e vai usar em outro ambiente. Os animais que têm mobilidades, eles fazem isso todo o tempo. Eles esgotam a energia de um ambiente e vão para outro. E as pobres das plantas, que são fixas, elas precisam criar resiliência para suportar todas essas adversidades sem sair do lugar. Então, quando eu me imagino ser uma árvore, eu imagino da mesma forma. Eu preciso, nesse momento da minha vida que é difícil, assim como nós estamos vivendo agora a pandemia, né? Estamos isolados, né? E estamos socialmente confinados, e olha que nós estamos confinados em nossos lares, e isso incomoda tanto a gente. Olhe como são questões assim que assim, transcende até essa percepção nossa. Diz assim, não, você é muito ingrato mesmo, porque você está dentro de sua casa, isolado com pessoas que você gosta, ou tendo contato com elas virtualmente, e você ainda está reclamando. Rapaz, a gente precisa agradecer mais, a gente reclama muito. Vamos para o próximo slide, Tibi, que o tempo está passando. Então, a nossa vida é o nosso jardim. Quando eu cuido de uma plantinha que eu boto no vaso, eu fico imaginando que é a minha vida também. Então, o que é que eu quero colher? É bíblico, né? A gente vai colher o que a gente plantar. Se eu não planto, eu não vou colher. Agora, uma coisa é certa. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu plantar errado, eu vou colher errado. Eu posso nem plantar, eu não vou colher. Vai ter uma consequência. Mas quando eu planto, eu tenho que plantar o que é positivo. O que é esse plantar o positivo? É plantar amor, é plantar atenção, é plantar cuidado, é plantar vários comportamentos no nosso jardim. O nosso jardim é a nossa vida, são as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão em volta. Então, esse plantar é um exercício diário, porque nem sempre é fácil. Eu estou falando aqui, tudo é lindo, maravilhoso, mas eu cometo falhas, eu penso bobagem, eu cometo erros, mas é preciso entender, eu preciso todo o tempo estar evoluindo assim como aquela árvore evolui todo o tempo. Ela muda de casca, ela troca de folha, ela oferece frutos, ela oferece sombra, é exatamente assim, a mesma relação entre a nossa vida e uma plantinha linda e maravilhosa. Vamos para o próximo slide, Tibi. Para isso, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E mudar hábito é mudar pensamento e sentimento. E mudar os pensamentos e os sentimentos é algo que precisa ser treinado. E é um treinamento diário. Não é fácil, mas é possível. É possível, totalmente possível. Mas é um treinamento diário. A gente tem que mudar nossos comportamentos. É um esforço que vale a pena. Então, mudar hábitos, pensamentos e sentimentos parece difícil porque é o seguinte: durante a nossa vida, a gente cria vícios também. E esses vícios,
Não importa se eles são lícitos, ilícitos, mais prejudiciais ou menos prejudiciais, não é essa a medida. São comportamentos que podem ser melhorados. Dizer se é certo ou errado, isso é muito difícil, porque a gente não está vivenciando a experiência do outro. A gente não está vivenciando a dor do outro. A gente não sabe o que cada pessoa viveu lá atrás e quais foram os carimbos, né, e as marcas que ficaram para poder a gente julgar. Então, não me compete julgar se é certo ou errado, bom ou ruim. Me compete julgar essa busca da melhora. E essa busca, ela é individual, não tem jeito. Mas ela vai refletir no coletivo. É igualzinho a floresta. Vamos para o próximo tipo. Então, diante dessa compreensão, eu enxergo duas coisas. De manhã, quando eu acordo, eu adoro ver o dia nascendo, porque é a esperança de um novo dia. E no final da tarde, é a gratidão desse dia ter ocorrido. Esse estado de felicidade é uma escolha nossa. Não importa o que aconteceu durante o dia, se foi totalmente agradável ou desagradável, mas a vida aconteceu como ela precisa acontecer. Porque, no fundo, está tudo certo. Tudo certinho. Incrível. Pode falar, Gina. Massa, muito obrigada, Péricles. Sensacional, vários aprendizados diferentes. Podemos ir para as perguntas? Pode, vamos embora. Vamos nessa. Joga duro aí meu ponto aqui ocular. Olha aí o apontamento. Vamos lá. Claro, primeiro, o grandíssimo perguntador das lives. Luiz Alberto, ele está falando aí das pragas do gafanhoto aí, né? Exatamente. Em relação à praga de gafanhotos que está assolando Santa Catarina, nem assim a visão desse fenômeno é entendido como uma praga? Não. Aí o que acontece? É que eu não gosto desse nome praga. Porque toda a nossa compreensão de vida, ela passa também pelo que a gente fala e que a gente pensa. Quando eu começo a admitir que esse inseto que está desequilibrado, porque ele está buscando alimento e ele vai tirar algum grupo ele vai fazer algum trabalho, mas ele está desequilibrado. Ele está desequilibrado porque quem controla ele, aquela cadeia alimentar, lembra bonitinha da escola, aquela coisinha bem básica, é exatamente aquilo. É tão simples que às vezes a gente fica buscando justificativas acadêmicas, científicas. Eu vou explicar porque não, tudo é importante. A gente não vai ignorar o conhecimento científico, ele é necessário. Mas a compreensão é simples. Então, o desequilíbrio do gafanhoto acontece justamente porque o controle biológico dele, que pássaros e outros seres, louva-a-Deus e outros animais que possam estar fazendo esse equilíbrio, eles estão numa quantidade menor. Esse grupo de gafanhoto, com certeza, se desenvolveu dentro de uma monocultura, e vai buscar essa monocultura para se alimentar, porque ele vai atacar uma monocultura, não é porque ele é miserável, é mau, é diabrado, nada disso, é porque aquele alimento é o que ele precisa para sobreviver e para perpetuar a espécie. A base dos seres vivos é a busca pela manutenção da vida, e essa busca pela manutenção da vida é muito simples, é só se alimentar e reproduzir, e sobreviver aos grupos de animais que utilizam ele como alimento. Então, a sobrevivência é fugir do perigo, se alimentar e reproduzir. Isso é muito básico. Nasce, cresce, envelhece, reproduz ou não e morre. É o ciclo da vida também que a gente aprende lá na escola. Então, os gafanhotos realmente eles são vistos como praga dentro do nosso contexto social, porque ele vai causar um desequilíbrio tanto no ambiente natural, quanto no ambiente social e do ponto de vista econômico, né? E do ponto de vista das relações de alguns grupos em um determinado ambiente, utilizando esses recursos naturais que foram trabalhados no sistema convencional, abusivo, mas ele gera recurso e ele mantém também a vida de vários seres.
Então, tá tudo certo. Ok, beleza. Agora, é certo. E algumas vezes é o que eu disse. Do mesmo jeito que a gente tira uma árvore, numa situação como essa, a gente precisa controlar esses animais, porque senão eles vão se propagar e vão causar estragos maiores, numa velocidade maior, que é a mesma coisa que está acontecendo com o vírus. O vírus, ele está selecionando a raça humana, mas ele também não pode se propagar de uma maneira muito desenfreada, porque ele vai atuar além da condição. Então, por exemplo, a gente consegue ver isso muito fácil em produção de microalgas, porque o ciclo dela é bem curtinho, então a gente consegue perceber isso muito rápido. As microalgas, elas têm uma reprodução fantástica. Quando ela encontra um ambiente favorável, numa lagoa, numa poça, ela cresce muito. Aí a gente vem com aquela história, eutrofizou o lago. Exatamente, tem muito nutriente disponível, essas microalgas vão crescer bastante, vão se desenvolver, vão se reproduzir, mas ela vai chegar numa condição de reprodução tão grande que não vai ter mais energia suficiente para sustentar todos aqueles seres. Então vai acontecer uma morte coletiva e vão ficar poucos indivíduos vivos para que a espécie sobreviva. Então, como a busca é a manutenção da espécie, vários vão morrer para que poucos sobrevivam e continue o ciclo. Ok. Simone está perguntando aqui se o conceito de agrofloresta ele é um conceito recente. Eu diria que recente depende dessa escala de tempo que a gente está falando. Ele tem sido trabalhado há pouco tempo. Não é tão recente, né? A forma como a gente coloca ele dentro do contexto social, realmente ele é recente. E aí aconteceu também porque precisa melhorar a forma de produzir, que estava no sistema convencional, levando vários ambientes à exaustão. Então, o sistema agroflorestal, ele permite que esse excesso de consumo ele seja minimizado. Ok, perfeito. Temos uma pergunta de Zenaido, da hora. Espero que eu tenha lido certo. Todos precisam da floresta. Temos que ser fiscal de nós mesmos. Todo o tempo. Isso é exatamente o que eu vinha falando. Essa fiscalização, essa autofiscalização, essa autoavaliação, que é um grande exercício diário, né? De agradecer, até nas brincadeiras, às vezes eu converso muito com o Luiz Alberto sobre o que a gente fala, né? O cuidado que a gente tem com tudo que a gente fala, porque a voz tem poder, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Perfeito. Luiz está perguntando sobre o Ernest Ghost, não sei como é que fala o nome dele, não é inglês. O Ernest é uma figura fantástica. Ele é um cientista, né? Só que ele é geneticista, inclusive. Ele largou o processo social, né? Mais ou menos, e foi para o campo justamente por estar insatisfeito com todo o formato que vinha sendo apresentado. E foi vivendo experiências, né, mundo afora, aproveitando o conhecimento científico que ele tinha e gerando essa percepção mais depurada e mais refinada do sistema florestal. E, a partir daí, ele começou justamente a desenvolver esse modelo, né? O conceito agrocintrópico é do Ernest. O conceito agroflorestal, não. Tem outros cientistas, outras pessoas envolvidas. Mas esse refinamento do sistema agroflorestal é um método que realmente ele desenvolveu. Bacana. Simone fez uma pergunta muito interessante aqui. Se você construísse uma analogia entre a agricultura sintrópica e o homem, como é que seria essa analogia? Como é que seria essa comparação entre a sintropia e o homem? Tá. Pelo próprio nome, sintropia, já está dizendo sim, né? E tropos aí, Luiz Alberto, ajuda aí, você que é o cara da etimologia das palavras, jogue duro aí. Mas eu já gosto desse prefixo aí, sim, né? E essa analogia é justamente o que eu falei na palestra. A gente se compara, apesar de ser seres com características
fisiológicas, morfológicas e anatômicas diferentes, mas, em essência, todos eles respeitam a mesma regra. Então, tanto faz uma árvore como um homem. Eles respeitam a mesma regra, as regras universais. Então, estão todos submetidos e subordinados a essa regra universal, que é muito simples, por incrível que pareça, né? Mas é simples e complexa. O sistema sintrópico é justamente isso. Ele sai do simples para o complexo. Ok. Luiz está perguntando, falando como é incrível essa questão da digital, né? E está perguntando se toda árvore tem uma digital única, né? Assim Totalmente única. Igualzinho às nossas. Totalmente específica, assim. É incrível isso, realmente. Cada uma vai ter um desenho diferente. Show. Gilson está perguntando aqui sobre Chico Mendes, grande Chico Mendes. Qual a importância, né, dele como um dos maiores limitantes da natureza do Brasil, né, o geógrafo Chico Mendes? São pessoas assim que dedicam a sua vida, né, a uma causa, e é uma causa que tem impacto, né, para o coletivo, que fazem a diferença dentro do nosso sistema. E sempre vai existir pessoas que estão de um lado e do outro, porque isso é a balança da vida. Os opostos, eles não são só opostos, eles são complementares também. O sim, o não, o bom, o ruim, o certo e o errado, essas diferenças é que fazem a balança da vida funcionar. E quando a gente compreende elas, facilita bastante. Os nossos sentimentos vão ser atenuados pela compreensão. Ótimo. Luke Mito perguntou por que quando o ser humano fala sobre praga, todos nós interpretamos como algo ruim? Justamente pela compreensão. Quando temos algo na nossa vida que nos desagrada, independente da importância dele dentro do sistema, a gente diz que não presta. Então, quando eu tenho um ser que ele está em desequilíbrio, por responsabilidade nossa mesmo, como indivíduo coletivo, como sociedade, mas ele vai de encontro aos interesses de um grupo, ele passa a ser visto como algo ruim. Então, o nome praga, eu nem sei, agora me estimulou a buscar o porquê o nome praga. Essa aí é para você também, Luiz Alberto? Para a gente poder entender melhor. Eu sei que o nome praga, ele está associado a algo que é ruim, né? E eu não percebo mais esses seres como um elemento ruim dentro do sistema. Ok, vamos lá, Railan, mais 2 perguntas, porque nosso horário está encerrando, infelizmente, né? Mas vamos aprofundar aqui, mas essa pergunta de Railan, que é o seguinte: o que você acha que deve ser melhorado em relação à atuação da polícia ambiental, tendo em vista que o agronegócio está em expansão no nosso país? Rapaz, nesse caso da polícia ambiental específico, ela envolve algumas questões que são tanto de regras sociais e de normas, né, como um contingente pequeno. Eles também têm muita gente boa na polícia ambiental. Eu já fiz alguns trabalhos e conheci policiais fantásticos dentro da polícia ambiental, que são apaixonados realmente pelo processo, não só pela capacidade, pelo poder de polícia, né, mas eles também estão limitados a uma série de regras que está sobre, né, as problemáticas sociais nossas. O agronegócio expandindo, ele vai expandir até um determinado limite. Caso a gente esgote todas essas condições, a gente vai cair na mesma situação das algas e vai cair na mesma situação dos gafanhotos e na mesma situação do coronavírus. Em algum momento que a gente extrapolar o limite de equilíbrio da condição de energia necessária para a espécie sobreviver, ou que comprometa um outro grupo que seja muito importante, a natureza vai fazer o trabalho dela e vai atuar de maneira a controlar esse outro grupo. Não tem para onde correr. Todo momento isso vai se repetir. Ok. Tem mais alguma pergunta aí, Tibi, para a gente finalizar? Luiz esclareceu aqui para a gente, esclareceu não, Luiz afirmou, né, fez a busca
E a palavra praga vem de outra palavra que tem origem grega, que significa ferida. Então, talvez aí o imaginário, né? Pronto. Obrigado, Luiz, pela pesquisa antecipada aí. Isso ajuda bastante, viu? Ok, então, pessoal, agradecimentos. Muito obrigada, Péricles, por topar esse convite, por participar dessa live com a gente. Encheu de conhecimento sobre o reflorestamento da vida, né? Deu para aprender bastante coisa e para a gente pensar um pouquinho sobre, enfim, onde estamos nos plantando e o que estamos plantando, né? Muito obrigada. Pode encerrar com suas palavras finais. Obrigado também, Digino. Obrigado à turma toda. Falar sobre florestas, sobre a vida, para mim, ultimamente, tem sido algo que me ajuda a refletir um pouco mais e a pensar como eu faço menos bobagem. Então, muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima oportunidade. Pedro, obrigada, boa noite.